vamos falar do marco temporal da demarcação de terras indígenas, que ganhou debate em todo o Brasil nas últimas semanas, nos últimos meses, podemos dizer assim também. Vamos a um breve resumo desses últimos acontecimentos. Esse marco temporal, que tem como base a promulgação da Constituição de outubro de 1988, você sabe, ele é um marco. Até aquela data, as terras que estavam ocupadas por indígenas permaneciam, com os indígenas. De lá para cá, não. Aí, resumindo isso, era essa a história. O Supremo, recentemente, num julgamento que contou com 9 votos a favor e 2 contrários dos ministros, julgou inconstitucional esse marco da Constituição. Paralelamente, um projeto de lei foi debatido, votado e aprovado na Câmara e no Senado, mantendo esse marco temporal, dentre outros itens que estavam no texto. Esse projeto aprovado foi para a sanção do presidente Lula da Silva, que vetou parcialmente, vetou grande parte dos artigos que eram de interesse do setor de produção rural. Esse é o nosso tema da entrevista especial exclusiva que você acompanha agora com o Pedro Puccini Mendes. Ele é advogado, professor em Direito Agrário e Ambiental, doutorando em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental e é sócio-diretor da PIM Advocacia já há mais de 10 anos. Marco temporal. O Supremo, portanto, considerou inconstitucional. Tem essa história que nós resumimos para vocês. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua entrevista. Quais vetos hoje chamam mais atenção do setor de produção, estão em desacordo com os interesses da classe produtora rural? Saudações, Aidan. Há quanto tempo? Gostaria primeiro aqui de aproveitar, como eu já estava acompanhando o programa, parabenizar aí também pelos 8 anos, já participei de várias entrevistas aí com você e com toda a equipe. Parabéns a todos. Obrigado. Bom, é uma delicada situação, né, que os 3 poderes estão palpitando o mesmo assunto, de uma interpretação aparentemente tranquila da Constituição de 88, traz debates que já se alongam aí desde os anos 2000, né, para quem se lembra da PEC 15. Né, eu particularmente acompanho esse assunto há mais de 10 anos, quando eu ingressei na Comissão de Assuntos Agrários da OAB em 2013. Bom, só um esclarecimento, quando eu então comentei aqui que esse assunto ele tem uma interpretação aparentemente tranquila, é que o artigo 231 da Constituição Federal, ele tem uma interpretação aparentemente tranquila, porque ele fala que seria o critério para demarcação das terras indígenas chamadas pela legislação de tradicionalmente ocupadas, ou seja, tradicionalidade e ocupação, o que você muito bem explicou aí no início, que por si só já seriam os requisitos, né? Sobre os vetos recentes agora, apesar de serem vetos parciais, foi quase que um veto total às ideias discutidas nessa questão do PL 2903. Ele se transformou numa lei federal na última sexta-feira, a Lei Federal 14.701, que teve como objetivo dar interpretação a esse artigo 231 da Constituição Federal. Isso depois das votações feitas na Câmara por maioria, que era o PL 490 de 2007, e depois das votações também por maioria no projeto de lei do Senado, que é o 2903. Então, esses vetos, eles suprimiram, eles extinguiram quase todas, aliás, quase não todas as menções às datas de 5 de outubro de 1988, para demarcações de terras indígenas. E por isso, né, todos os vetos estão em desacordo com o interesse da classe produtora rural. Mas eu digo mais, não só estamos falando em interesses da classe produtora rural, mas, na verdade, estamos falando do planejamento territorial brasileiro, né, já que o nosso território ele tem que ser pensado, planejado em benefício de todos os brasileiros, sejam
rurais, urbanos, índios, não índios, né? Então as políticas públicas têm que dar eficiência para o nosso território, né? Que evidentemente tem um potencial grande para a agropecuária. Muita gente perguntou como é que o Supremo poderia usar uma lei, não era uma cláusula pétrea, mas era uma lei já sacramentada na Constituição. Como é que o Supremo foi usar essa lei e, de repente, decidir mudar aquilo que já estava sacramentado na lei? É normal isso? Como é que as pessoas podem entender essa posição dos ministros? Pois é, Zaidan, é uma questão que, juridicamente, essa novidade ela não se explica, né? Esse novo entendimento, né, ele considera a inconstitucionalidade do marco temporal, né? Então ele afronta completamente e frontalmente o entendimento anterior, proferido no caso Raposo Serra do Sol em 2009, e vários dos ministros que votaram agora, porque em 2009 era uma outra composição da STF, e vários dos ministros agora que fizeram essa votação ainda estenderam essa questão ao definir a situação ali de indenização aos proprietários pelas terras demarcadas. Então, só para posicionar aqui o nosso telespectador, em 2009 foi julgado o caso Raposo Serra do Sol com exatamente o mesmo objetivo, que era dar interpretação ao artigo 231 da Constituição, né? Então, esse acórdão da época, de 2009, ele partia da premissa do fato indígena ou esbulho renitente, ou seja, em outras palavras, né, é um conflito possessório que iniciou-se no passado e se estendeu até a Constituição Federal. Bom, aí não foram demonstrados, nesse novo caso, quaisquer motivos para superar ou distinguir esse novo caso, que o objetivo era o mesmo, né? Então, a questão dessa forma ficou decidida agora por maioria de votos, já que teve votos contrários, né, no sentido de que cabe ao particular, né, o direito a uma justa e prévia indenização de benfeitorias necessárias e úteis pela União, e quando for inviável, o reassentamento, né, dos particulares, né, que daí vai caber essa indenização por meio de uma outra ação, a receber isso pela terra nua, em dinheiro ou títulos da dívida agrária. É uma questão bastante complicada, que envolve até a comprovação de boa-fé para ser indenizado. Então, o STF ele estendeu um pouco mais ainda do que no caso Raposo Serra do Sol. O senhor está citando aí Raposa Serra do Sol, muita gente se recorda, havia um movimento de produção de arroz muito grande, que depois da desocupação dos produtores, por decisão do Supremo, acabou. Produção de arroz acabou, muita gente que tinha terra, que vendia, que trabalhava, que vivia da produção de arroz, teve que procurar rapidamente algum outro modo para sobreviver. Muitos, o termo foi esse mesmo, sobreviveram, talvez até sobrevivam hoje ainda, depois de terem saído, né, de terem desocupado as terras. Qual é a diferença entre o que aconteceu em Roraima e o que pode eventualmente acontecer agora com essas decisões? Vamos falar da decisão do Supremo. Bom, Zaidan, a diferença entre esses dois casos, né, do Raposo Serra do Sol e o que está acontecendo agora, ela é meramente jurídica, né, já que a discussão, o assunto, a temática é exatamente a mesma, ou seja, a interpretação do artigo 231 da Constituição Federal, que já havia sido feita lá no Raposo Serra do Sol, e frontalmente modificada pelo caso aí de Santa Catarina, regulamentada agora pelo Congresso e vetada pelo Presidente da República. Bom, o caso Raposo Serra do Sol, como eu disse, ele teve uma falha processual, que foi não modular efeitos para todos os demais casos sobre esse tema, né? Isso aconteceu, então, por meio de uma falha aí, que não deu a chamada repercussão geral. Aí houve uma tentativa de modular efeitos da decisão do Raposo Serra do Sol para todo o país por meio de uns embargos de declaração, mas aí a ministra Rosa Weber decidiu na época que não seria possível, porque somente o julgamento, segundo as mesmas palavras daquele acórdão, vou citar aqui, né, já serviria como diretriz relevante para as autoridades que viessem a enfrentar novamente as mesmas questões, né?
E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, na época que também relatou esse caso, ele também julgou no sentido aí de que a decisão do Raposo Serra do Sol ostenta força intelectual e persuasiva da mais alta corte do país. Mas, mesmo com as diretrizes relevantes, com essa força intelectual persuasiva, o assunto foi novamente colocado aí para discussão e dessa vez agora com repercussão geral, né? Então, afeta a todos os casos. Doutor Pedro, temos ainda um minuto, infelizmente, pouco tempo, né, para a gente conversar. E fica a seguinte pergunta objetiva: quais são as chances de o Congresso, Senado e o Congresso Nacional derrubar esses vetos do presidente Lula? Olha, Zé, eu penso que são as mesmas chances, né, com as quais foram aprovados aí o PL 490 de 2007 na Câmara e o PL 2903 de 2023 do Senado, ou seja, por maioria, né, o que consequentemente pode acarretar a sanção de uma legislação que inclui expressamente o marco temporal na interpretação do artigo 231 da Constituição Federal, que pode gerar também uma perda de objeto na ação do STF, já que o acórdão dessa ação ainda não foi publicado, muito menos não houve o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento de todos os recursos cabíveis, e aí nós teremos esse novo cenário com a vigência dessa lei, com o veto do presidente derrubado pelo Congresso.